Então, vamos lá. A gente deu esse nome para a live número 2, quanto cobrar e como receber, mas o quanto cobrar, a gente abordou bastante na primeira live, né, do mês passado, no sentido de mostrar um pouco de valores, mesmo falar de valores, falar de tipos de trabalho e de valores, né? Então, vou só para a gente retomar uma tela da apresentação do mês passado. Então, na live 1, a gente falou sobre preços para várias coisas, né? Revisão e formatação no caso dos trabalhos acadêmicos, a gente falou de preparação e copydesk, e demos uma conceituada rápida no que é cada coisa, e o que é pago pelas editoras brasileiras ou que a gente oferece de opção de preço para preparação em copydesk nas editoras brasileiras. A Andrea trouxe rapidamente uma experiência dela de editoras estrangeiras que pagam em dólar, acaba que é um trabalho mais bem remunerado e que é um nicho importante também para quem tiver acesso a esse tipo de cliente, é uma coisa bacana. Depois eu falei muito rapidamente sobre diagramação e produção editorial e falei um pouco dos preços. Esse item em especial, a Andrea tem sugerido há tempos já que eu faça um aulão sobre produção editorial e diagramação, para falar um pouco do tipo de trabalho que implica diagramação, né? E até porque muita gente, com a facilidade das ferramentas de editoração hoje em dia, muita gente que é da área de revisão e de copy, acaba muitas vezes ou precisando fazer alguma diagramação, né? Às vezes mesmo simples, mesmo no Word e tal, mas são alguns conceitos que eu posso trazer que podem ajudar, ou com a facilidade das ferramentas como o Canva, por exemplo, e outros programas gratuitos ou não, que também têm ferramentas de diagramação e geram, por exemplo, esses e-books ou em PDF ou em EPUB, né? Que é aquela maneira fluida da diagramação ocorrer, né, dos livros serem apresentados, né. Então, nós falamos sobre essas três coisas, os materiais, o material, que é o arquivo em Word, que tem todos os exemplos de preços que a gente conseguiu reunir, não só pela nossa experiência, mas porque também fomos conversar com outras pessoas, fomos buscar outras fontes, então isso fica disponível, quem não recebeu, quiser receber, é só mandar um e-mail para a gente, lá o revisão 360@gmail.com, que a gente manda. Então, e eu quis também dar uma resumida no que nós falamos até agora, em relação a como precificar, né, porque eu acho que vai ser importante para a gente apresentar o que vem a seguir. Então, eu chamei aqui de 3 passos para um sucesso duradouro. E por que eu estou chamando de um sucesso duradouro? Porque eu tenho sentido que, muitas vezes, quando a gente fala do trabalho de revisão, a gente tem falado mais dos problemas do que das alegrias do trabalho de revisão, de copy, de diagramação. Então, esse é um pouco do espírito que eu quero trazer para a conversa de hoje, mas, então, para resumir um pouco, eu não me perder, eu pensei nesses 3 passos para um sucesso duradouro, né? Então, no caso da revisão e do COP, a gente sugere, né, que cada pessoa monte uma tabela para si própria, avaliando o seu grau de conhecimento, o seu grau de investimento no trabalho, o seu compromisso com prazos, o seu compromisso com uma pesquisa mais profunda, dependendo do tema, porque às vezes a gente lida com temas muito diferentes, muito novos, muito técnicos, né? Então, tudo isso demanda uma dedicação muito grande, né, por parte do revisor, do copy, do diagramador. Então, monta uma tabela, escolhe um parâmetro, por lauda ou por número de caracteres, né, uma lauda com caracteres definidos, por exemplo, 2.000 caracteres, contando com os espaços e tal, formando uma lauda para vocês terem um começo, um pensamento inicial. Eu não faço nada por menos de tal, ou o meu intervalo de cobrança vai de tal a tal,
sei lá, monta uma tabela de acordo com critérios que podem ser super pessoais, mas que vão, aos poucos, se revelando como eficazes, assim, para você poder passar rapidamente um orçamento, né? Então, esse é um ponto 1. O passo número 2, analisar com cuidado o trabalho antes de passar o preço e antes de passar o prazo. Claro, o seu cliente já vai chegar, muitas vezes, com uma ideia de prazo, quase sempre, pela nossa experiência, ele tem um prazo relativamente curto, às vezes é urgente, então, antes de se comprometer, né, com o trabalho, analisar com cuidado, vendo, lendo, né, compreendendo o que você vai receber de material de original para poder trabalhar, né? Então, se é um trabalho organizado, se é um trabalho que está já problemático desde a apresentação, se, no caso, por exemplo, de um trabalho de diagramação, você que vai ter que ser responsável por localizar as fotos no banco de imagens, ou se as fotos vão vir todas, mas elas estão todas com o número foto 1, foto 2, foto 3, e não estão indicadas onde elas entram. Então, tem uma série de coisas que você, aos poucos, vai percebendo que precisa observar no trabalho, antes de passar preço e prazo. E depois, quando faço trabalho de revisão ou de preparação, ou de copy, né, eu costumo pedir uma amostra, né, então, combinar de fazer, de fato, uma amostra de algumas laudas para o cliente ver, e a partir desse trabalho, dessa lauda, dessa amostra, conversar com o cliente sobre como você pensou em trabalhar, até onde você vai, o que está combinado e o que não está combinado, e se o que não está combinado dá para precificar, você já precifica. Então, eu acho que esse é uma garantia para que o trabalho comece bem e provavelmente termine bem. E o seu cliente continue sendo seu cliente e diga sobre você para outros colegas, para outras empresas, para outros departamentos. Com isso, a gente acaba criando uma clientela que é uma referência, né? E isso é muito bom. E aí, eu e a André estivemos conversando um pouco sobre essa questão de ser dono do próprio nariz, né? Você trabalhar por conta. É uma coisa que está... Só um minutinho, gente, deixa eu ver se tem mais gente querendo entrar aqui. Pronto. Isso é uma coisa que combina com você, né? Você já pensou nas vantagens, nos desafios e como se manter trabalhando por conta por muitos e muitos anos, sem se frustrar com essa escolha e sem viver super apertado o tempo todo, sem dinheiro, sem perspectiva, sem ter um objetivo alcançável, porque você nunca sabe o que vai acontecer, não é? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, trabalhar por conta é sempre um desafio, tem suas vantagens, mas tem desafios. Eu queria falar um pouco rapidamente sobre cada um desses itens e depois, se vocês quiserem acrescentar coisas ou discordar ou concordar, aí a gente vai se falando pelo chat. Então, as vantagens mínimas que eu listei aqui para vocês, vamos ver. As vantagens. Quem trabalha por conta tem horários flexíveis. Isso significa que você pode ter, por exemplo, criança pequena, você pode dedicar um pouco mais de tempo a você mesma, né, fazer exercícios, ter uma rotina que seja, que combine com esses horários, trabalhar até um pouco mais tarde, ou começar mais tarde, trabalhar até mais tarde, incluir o sábado, né, então, isso é uma vantagem, eu sinto. Você pode trabalhar de onde quiser, então, muitas vezes, você põe seu computador embaixo do braço e vai trabalhar na praia, se quiser, né? Isso pode parecer uma utopia e tal, e que não funciona, mas o fato é que, se você se organizar, então, você vai conseguir fazer isso, trabalhar de onde quiser, né? Uma coisa que eu sinto muito para quem tem empresa, seja você um grande empreendedor ou não, é que se você trabalhar mais, você vai ganhar mais. Se você é uma pessoa que só trabalha com um salário fixo, não importa, você vai trabalhar mais e vai continuar ganhando a mesma coisa. Então, isso pode ser uma vantagem se pensar, né? E é você que está no comando. Eu vejo muita gente dizendo, nunca mais eu quero ter patrão.
eu acho um pouco ilusório, mas eu entendo isso, eu também sinto isso, porque, afinal, eu tenho empresa há quase 30 anos, então eu sei que eu posso dizer não a um cliente, eu posso dizer a um cliente o quanto ele está dificultando as coisas, então, sabendo que, claro, pode ser que esse cliente não volte, mas eu vou conseguir passar para ele, né, para esse cliente, sinceramente, aquilo que eu senti a respeito do trabalho. Você, muitas vezes, não tem essa possibilidade, essa abertura num trabalho fixo, onde você tem os colegas, você tem o chefe, você tem a gerência, você tem a supervisão, e todas essas hierarquias, né? Você está no comando. Então, acho que essas são as vantagens que eu vejo, assim, de pronto, né? Existem outras, mas essas foram as que eu quis trazer, achei as mais relevantes. Os desafios, né? Buscar clientes sempre é um desafio, né? Você acaba, eventualmente, trabalhando mais horas por dia do que se você trabalhasse das 8 às 6, né, com 2 horas de almoço, ou das 9 às 6, ou das 10 às 7, né? A pessoa que quer trabalhar por conta, ela precisa ter muita organização e método, e aí não só na questão do trabalho, mas também na questão do dinheiro que entra, que sai, né? Então, ter uma organização de uma maneira geral, um computador bem organizado, você não pode ser uma pessoa que tem todas as pastas de trabalho que você está fazendo no seu desktop, né, na sua página de abertura do Windows ou do Mac, né, você tem que saber que tudo precisa ser guardado, os nomes dos arquivos precisam ter uma consistência, né, a data em que aqui você fez aquele arquivo, que você fez um ajuste, esse tipo de organização, né. E depois, o desafio é você cobrar o justo pelo seu trabalho, aquilo que se satisfaz, aquilo que você espera, que você acha justo, né? E receber, porque, claro, muitas vezes o cliente demora para pagar, pede um prazo maior, pede para parcelar, ou simplesmente não paga. E isso acontece com todo mundo. O outro aspecto é sustentabilidade. E eu não vou falar aqui, obviamente, de sustentabilidade ambiental, mas eu estou falando da sustentabilidade como eu aprendi a pensar em sustentabilidade quando essa palavra nem era tão famosa, né? A gente está falando de ser sustentável, de eu conseguir me sustentar, da minha empresa continuar existindo depois de muitos anos, né? Então, como é que eu faço essa empresa, essa ideia, né, de ter esse sonho de trabalhar por conta, de ter uma empresa e tal, como é que eu faço isso ser uma coisa duradoura, né? Então, principalmente no nosso caso, onde a gente trabalha com temas muito variados, e tem que estar sempre atualizado com a tecnologia, porque os programas mudam, os computadores mudam, a tecnologia, de uma maneira geral, assim, de uma forma até que a gente nem consegue compreender hoje, nesse momento, por exemplo, onde está se falando muito de inteligência artificial e tudo mais, quer dizer, tudo isso significa que você precisa investir no seu crescimento pessoal e profissional. Pessoal, porque você precisa ser uma fortaleza, né? Quem trabalha por conta, quem tem empresa, precisa ser uma fortaleza, né? Ou é uma fortaleza só para você, ou é para você e sua família, é para você e a família e os funcionários. Então, você tem que investir sempre nesse crescimento pessoal para se fortalecer, né? E profissional, porque você tem que estar sempre atualizado, né? Poupar, e aí eu estou falando de dinheiro mesmo, e ter objetivos claros, e lutar por isso, né, e chegar lá, e pensar grande. Pensar grande, claro, é uma coisa muito abstrata, mas o que eu quis trazer, assim, é que na medida em que você constrói um objetivo profissional, e você vai procurar novidades, vai procurar esse crescimento, você vai crescer como pessoa e vai crescer como empresa também, né? Então, essa ideia do pensar grande, né? Então, isso, nesse aspecto é que eu quis trazer a sustentabilidade. Bom, agora vamos entrar na questão mais prática mesmo, né? Denise, Oi, querida, fala. antes de você começar essa parte, que é o foco de hoje, né? Eu queria só reforçar, desculpa minha voz, tá, gente? Quando você falou das vantagens, para quem está aqui e por acaso ainda não é freelancer, ou nem pretende ser, de repente, quer ter duas atividades, mas só para dar um exemplo de como isso é totalmente possível, eu acabei de me mudar
do Rio de Janeiro para o Paraná. E, nesse meio tempo, os clientes nem ficam sabendo. Então, só para ajudar você que precisa acreditar e ver um exemplo de que isso é possível, é real, né? Não só eu me mudei e ninguém ficou sabendo, como eu pude me dar ao luxo de tirar vários dias para que essa mudança pudesse acontecer. Então, é uma grande vantagem, e é verdade, sim, é possível, e é possível você se sustentar só com isso, que é outra pergunta que eu escuto, né? Claro que no início você vai ter uma clientela que vai crescendo aos poucos, mas com qualidade, e fazendo isso aqui, que é muito importante, que a gente vai ver agora, que é você aprender a se organizar financeiramente, tudo é possível. Então, pode E quando continuar. eu, quando eu falo também dessa coisa do crescimento profissional, então, queria trazer também uma experiência minha, assim, minha porque acho que é a melhor que eu conheço para explicar. Porque, por exemplo, eu fiz a faculdade de produção editorial, comecei como estagiária numa editora, depois eu passei a preparadora, depois assistente editorial. Durante todo esse tempo, desde a faculdade, eu já trabalhava como revisora, sempre fui estudando e procurando me atualizar, com isso ainda antes da chegada do computador, né, muitos anos atrás. Para vocês terem uma ideia, eu terminei a faculdade em 1981, então, né, os computadores estão aqui há uns 25 anos. Então, depois dessa passagem pelas editoras, né, que era o meu grande objetivo, era o meu sonho, trabalhar com livros, eu percebi que eu queria mais, né, e com essa experiência que eu desenvolvi, essa experiência que eu vivi, eu me juntei a um sócio, que depois veio a ser meu marido, e a gente montou uma empresa de produção editorial. Também pensamos que íamos trabalhar com livros a vida toda, porque era o que a gente gostava de fazer, mas em pouco tempo a gente percebeu que precisava ampliar um pouco o tipo de cliente, né? A gente começou a fazer trabalhos institucionais, então catálogos, newsletters, né, jornais de empresa, até materiais para exposições de arte, por exemplo, né, toda aquela parte de comunicação visual, os textos e tal. Então, tudo isso sempre envolveu redação, revisão, e aí, com a chegada dele, também a parte de comunicação visual, isso ainda nos primórdios, né, da computação gráfica, e depois disso, com a facilidade em aprender sobre programas de diagramação e tal, eu comecei a também trabalhar como diagramadora, né, como designer gráfica. Então, e com isso, eu nunca deixei de fazer revisão, mas hoje, assim, mais recentemente, eu vou contar dos cursos que eu acabei fazendo. Eu fiz um curso de design instrucional, então eu comecei a fazer conteúdos para cursos, e com a questão de conhecer um pouco de diagramação, eu comecei a fazer todos os infográficos e a desenhar todos os materiais que vão ilustrar os cursos, né? Então eu consegui pegar o trabalho todo, né, desde a redação até roteiros de vídeos, e depois a montagem do curso nas plataformas. E, mais recentemente, eu estou fazendo um curso eu estou muito apaixonada por ele, que é um curso sobre linguagem simples, né, que é uma coisa que está chegando cada vez mais para conviver aqui com a gente, né, porque é uma maneira de você entender os textos, e a necessidade de que eles sejam simples para que mais gente conheça, né? Então, eu estou fazendo um curso que se chama Linguagem Simples, com uma professora muito interessante, que se chama Heloísa Fischer, e que me abriu a cabeça, assim, o quanto que é importante, o quanto que há espaço e há necessidade de você trazer essa simplificação de textos que são, às vezes, muitas vezes, propositadamente complicados, para que nem todos possam ter acesso. Então, ainda mais num país de gente muito iletrada e que precisa de ajuda, né? Precisa compreender aquilo que lê num site, aquele formulário que precisa ser preenchido, aquele direito que ela tem e não tá recebendo, enfim. Então, tudo isso são experiências, né, que a gente vai trazendo, e isso é uma construção de carreira, né, de profissão. Então, acho que é uma coisa interessante de se pensar, né.
Mas aí, voltando agora para o nosso assunto. Então, você tem uma empresa, né? Que tipo de empresa que você vai ter? Então, hoje em dia, a maior parte das empresas, inclusive, que contratam pessoas mais jovens ou mais novas, assim, nas tarefas e tal, não tem mais contratado com carteira assinada, como a gente dizia, né? Tem procurado contratar pessoas que têm esse registro como microempreendedor individual. É isso que quer dizer o MEI, né? Microempreendedor individual. Então, é uma tarefa que não é muito burocrática, abrir uma empresa, uma MEI, né? É uma coisa relativamente simples. Nesse link que eu estou deixando aí embaixo, que a gente está deixando, vocês têm todas as informações de como abrir, o que fazer, o passo a passo, é uma coisa relativamente simples. No caso da revisão, o impedimento, de uma maneira geral, que eu acho até agora é o limite anual de faturamento de R$ 81 mil, né, que pode parecer uma coisa boa, mas significa menos de, né, menos de R$ 7 mil por mês, se você for ao longo do ano. Então, é uma coisa que é um limitador grande, eu acho, né? Para quem quer, por exemplo, ser revisora, mas também quer ter expandir as atividades ou ter uma equipe, né? Porque uma MEI, embora seja um microempreendedor individual, você pode ter funcionários, por exemplo. Então, esse limite acaba ficando um pouco pequeno, né? Mas, enfim, é um começo. Parece que o governo federal anda estudando ampliar esse limite, mas até agora não tem nada concreto. Para poder trabalhar com revisão e poder dar nota, então, que esse é a grande vantagem, né? Você se profissionaliza no sentido de que você pode dar nota para um cliente, normalmente pessoa jurídica, né? A Andrea, por exemplo, me chamou a atenção: olha, Denise, eu dou nota para pessoa jurídica, eu não dou nota para pessoa física. Então, mas para dar a nota para a pessoa jurídica, você precisa lá colocar um código de atividade. E não há um código específico para revisão. Então, o mais parecido, mais perto disso, e é o que nós temos que usar, é preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Não é especificados anteriormente, porque antes esse código 8219 tem uma série de outros itens, e esse é o que ficou lá para o final, a preparação de documentos, uma coisa bem genérica, né? A preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, né? Uma das grandes vantagens de ser MEI é que você tem uma grande redução de impostos, né? Você tem um custo de aproximadamente R$ 65 por mês. Isso te garante que você está contribuindo, por exemplo, com a sua previdência. Em algum momento da vida, por idade ou por tempo de contribuição, você vai poder se aposentar pelo menos com o mínimo, não é? Nesse caso do MEI, com o mínimo, hoje R$ 1.300. Então, que é um direito seu, de todas as pessoas, todos os trabalhadores brasileiros, não é? Então, essa é a configuração da MEI, né? As notas são emitidas, assim, na questão da prática da coisa, as notas são emitidas por meio de sites, você não tem que preencher nada em papel, você não tem que pedir uma gráfica para imprimir um bloco de notas, por exemplo, tudo é eletrônico, então é uma coisa relativamente simples e que existem alguns impedimentos, por exemplo, se você tem, você não pode ter uma outra empresa que seja MEI, tem algumas coisas mas você pode ter mais de um código, né, Andréia? É isso mesmo, né? Você pode ter mais de uma atribuição, você pode usar mais de um código para dar notas, é isso? Se diz assim, que você pode ter mais de um KNAI. Ali está escrito, Código de Atividade, KNAI. Uhum. Então, você pode incluir, por exemplo, edição de vídeo, organização de eventos, ou até coisas que fujam completamente da revisão de textos, que nem tem um código específico para revisão, né? Está ali, preparação de documentos. E você pode procurar no Google lista de atividades do MEI 2023, porque vira ano, cada vez que vira o ano, eles atualizam essa lista, retirando e incluindo códigos. Isso. Então, você pode colocar artesanato misturado, como ano passado. Sempre a questão é o limite dos 81 mil, né? E esse limite também ele é atualizado todo ano, só que sempre fica realmente num piso que
que não é muito grande, e outra desvantagem é que tradutores, pelo menos por enquanto, não podem ser microempreendedores individuais. A Pelo menos menos que até a tenha. última, né, informação que eu tive, tradutores não podem ser MEI. E aí, se você fica nessa faixa de até 7.000, você pode ser MEI. Se passar, vai ter que obrigatoriamente passar a ser simples, que é o caso da Denise, e aí ela pode explicar melhor. Mas só Isso. resumindo, para O que ser pode MEI, acontecer, por exemplo, é você comprar a nota de outra pessoa que não usou Claro, você tem que avisar a empresa para quem você está emitindo a nota, se ela autoriza isso, porque vai vir o nome de outra pessoa, o nome de outra, né? Você pode dar o nome de fantasia, o nome fantasia para a sua empresa. Se o seu cliente não se incomodar, você pode pedir a outra pessoa que não chegou ao limite e não se incomode, por exemplo, ou pedir a uma outra pessoa que tenha uma microempresa e você paga o imposto para ela. Não é o ideal, mas é uma maneira da gente continuar trabalhando, né? Além do limite, se precisar. o jeitinho brasileiro, a gente sabe o que acontece, né? Pede para alguém da família, deixa eu depositar na sua conta, eu já fiz isso. Mas... O depósito às vezes tem isso mesmo, porque às vezes a empresa só paga para aquele determinado fornecedor, né? Então, tudo isso é conversável, é um jeitinho, não é fora da lei, mas as partes precisam estar de acordo, né? Bom, no meu caso, quando comecei, obviamente, não havia MEI, né? A MEI tem alguns anos, tem acho que uns 5, 6 anos, talvez. Então, desde sempre eu sabia que a minha empresa era pequena, éramos dois donos, né? Dois empresários, dois diretores, e aos poucos a gente chegou a ter 6 funcionários. Hoje trabalhamos novamente só nós dois, mas inclusive eu já sou aposentada, ele também, mas a gente continua trabalhando, porque a vida é assim, e a gente sempre foi microempresa, né? O código que a gente usa, por exemplo, para a nossa área, pode ser o mesmo que NAI, que é a preparação de documentos, mas eu coloquei outros 2 aqui, e dependendo da atividade eu uso também. Atividades de design não especificadas anteriormente, porque o código 7410, por exemplo, começa com design de móveis, né? Então, tem muitos tipos de design, e o design gráfico ficou meio não especificado, né? Então, mas existe esse código possível aí. Ou, por exemplo, editor de livros independente. Esse código acabou aparecendo por uma necessidade, porque muita gente hoje em dia faz autopublicação, né? Que é um autor que, por exemplo, nem chega a imprimir o livro, só vende na Amazon, por exemplo, um e-book, né? Mas precisa, em alguns momentos, dar nota. Então, o que acontece é que esse código, ele serve um pouco para isso, mas no nosso caso, por exemplo, quando a gente está fazendo algum projeto de livro, eu posso usar também. O limite de faturamento da microempresa é 360 mil, né? Existem algumas condições para que você possa ser, além de microempresa, você possa ter o direito ao regime tributário do Simples, e com isso ter uma redução de impostos. O limite do Simples é mais do que 360 mil, vai até 4,8 milhões, dependendo do tipo de atividade, mas no nosso ramo de atividade aqui vai até 360 mil, e para vocês terem uma ideia, antes de a gente ser uma microempresa do Simples, o nosso imposto era quase 18% para qualquer nota que eu emitisse, não é? Hoje em dia é 6%. Então, basicamente, essas são as duas possibilidades. Se você vai ver que 81 mil, por exemplo, é pouco, é bobagem abrir a microempresa, porque depois você vai ter que acabar gastando um tempo, acho que não dinheiro, mas um tempo para fechar e abrir uma microempresa que normalmente precisa de um pouco mais de burocracia. Eu, por exemplo, nunca consegui deixar de pagar um contador, porque a legislação é sempre um meandro muito complexo, a cada ano, a cada novo governo, municipal, estadual ou federal, as coisas mudam, as leis mudam, as alíquotas de imposto mudam, a maneira como você declara determinados gastos ou ganhos muda, então eu nunca consegui me livrar, hoje eu pago quase R$ 600 mensais de contador. Então, essa é uma coisa que infelizmente, acontece com você quando tem uma empresa, né? Você tem o ônus e o bônus. Bom, existe a possibilidade de você não ter uma empresa. Eu não quero ter empresa, eu já sou empresa, meu pai me colocou de sócio na empresa dele, aí eu já não posso ser MEI, como é que faz, tal.
Bom, é possível você trabalhar como autônomo ou autônoma, mas sempre vai ter que haver um recibo. Se você recebeu algum dinheiro de algum cliente, pessoa jurídica, principalmente, obviamente, você tem que ter um recibo. Então, ou você vai fornecer um recibo, ou você vai assinar um recibo fornecido pelo cliente. Essa escolha é possível, mas se você quiser ter uma aposentadoria e você quiser se formalizar, mesmo como autônomo ou autônoma, é o que os médicos, por exemplo, fazem, os advogados e tal. Eles têm que arcar com o custo do INSS mensal. Hoje, a alíquota menor de contribuição do INSS é 10% do valor do salário mínimo, então, R$ 130. No caso de... E aí você tem que arcar com alguns outros impostos, porque na hora de fazer o imposto de renda, você vai dizer que é autônomo, vai declarar tudo que você recebeu e tal. E existe a questão de que algumas empresas só aceitam pagar para outra empresa, PJ para PJ. Então, também, se você não quer, aí você vai acabar caindo nisso que a gente falou um pouco lá agora há pouco. Você vai acabar pedindo para alguém emitir nota para você, vai se enrolar, a vida fica difícil, isso não é uma boa, mas existe essa possibilidade para quem não quer ter empresa ou não pode ter empresa. Certo? Acho que é isso. Alguma dúvida, alguma coisa por aí, André, que o pessoal tenha perguntado? Só lembrando que o microempreendedor individual, o MEI, não precisa ter contador, tá? Ela estava falando de quem já vai para o simples. Aí Isso. tem que ter contador mesmo, porque é muito cálculo, é muita coisa. Se você esquece de pagar um imposto, eu já tive simples também. E aí, se você esquece, você pode ter que pagar uma multa, é muita coisinha, muito detalhe. No caso do MEI, aqueles R$ 65 por mês que você paga já dizem respeito à sua contribuição para a Previdência e todos os impostos embutidos desses mais importantes, né? E você tem que fazer um imposto de renda da empresa, todo MEI tem que fazer imposto de renda da empresa todo ano, né? Mas é uma coisa relativamente simples de fazer, muda muito pouco de um ano para o outro, é bem tranquilo, né, André? É uma declaração muito simples, que eles já deixam até um modelo lá no site, e de cada município para município muda. Quando eu estava lá na outra cidade, antes de vir para cá, era uma cidade pequena, eu não estava mais no Rio, capital, de onde eu sempre fugi, e lá nessa cidadezinha tinha a salinha do MEI. Então, se você está numa cidade pequena, sempre tem uma salinha do MEI em algum lugar, e você consegue um atendimento presencial. Eles até me ajudavam a fazer a declaração lá presencialmente. Uma vez eu atrasei, aí eu paguei R$ 25 de multa. Então, tudo é muito baratinho para quem é MEI, né? Uma multa de R$ 25 é uma piada, né? Quando ela falou que eu ia ter que pagar a multa, eu comecei a ficar nervosa. Ela, não, é R$ 25 só. Se você se atrasa com uma mensalidade, tem juros, mas não é nada assim que vai. Inclusive, até é mais tranquilo se você. O próprio sistema de abertura do MEI e de dúvidas e tal, ele já te orienta para fazer um determinado registro junto ao seu banco para que já caia todo mês no débito automático. Então, uma coisa que você até nem precisa se preocupar muito, né, André? Os bancos estão fazendo isso. Eu tenho uma conta no Nubank, que é a conta ligada ao meu MEI, e agora tem pouco tempo, eu ainda não me cadastrei, não, mas o Nubank já está fazendo essa integração. Se eu quiser, eu clico lá, já pago a mensalidade direto pelo aplicativo e tudo. Mas é muito fácil ser microempreendedor, muito mais fácil do que ser simples nacional, né? Mas aí vai da faixa, porque tem hora que você não pode escolher ficar para sempre no meio, tá? Se você passar daquele valor anual, você vai ter que ser simples. A não ser que você tenha outra pessoa em casa, e aí cada uma vai ser MEI, né? E aí você consegue equilibrar isso. Então é isso. Eu vou parar a apresentação só um pouquinho, só para a gente poder se olhar mais um pouco, porque a gente vai chegar numa outra parte que já é final da live, mas era mais para fazer
uma apresentação um pouco mais clara do que nós vamos ver agora. Quando a gente fez a primeira live, há um mês atrás, a gente recebeu uma inscrição de uma pessoa que depois não pôde participar, porque ela mora em outro país e o horário, ela ia ter que acordar muito cedo ou dormir muito tarde, eu não lembro qual que era a diferença do fuso horário, e ela disse que não podia participar. Então, ela foi muito gentil e nos mandou uma planilha em inglês, feita por uma tradutora, e se perguntou em algum momento da vida, eu tô agindo bem em ter uma empresa, em ser uma pessoa que trabalha de forma independente, e eu estou garantindo o meu futuro, eu tô fazendo o melhor para mim, né? E aí, quando a gente viu essa planilha, eu e a Andréia, a gente até ficou surpresa, porque realmente alguns itens ali, a gente obviamente sabe que precisam estar numa planilha se você quer ter uma vida organizada, uma vida financeira e um futuro promissor, algum futuro, né, na sua vida profissional e pessoal. E ali a gente viu algumas coisas que a gente falou, olha, isso eu nunca fiz, isso eu nem pensei, isso eu nem tinha me passado pela cabeça. Então, eu vou mostrar para vocês. Aí, o que a gente fez? A gente traduziu essa planilha, trouxe para a realidade brasileira, uma planilha, vamos dizer, básica daquilo que seria o ideal para que todos nós pensássemos, né, empreendedoras, né, empreendedor, o Maurício que está aqui nos ouvindo, o que a gente teria que pensar todos os meses em relação àquilo que a gente recebe, gasta e quer guardar. Então, vamos lá mostrar a planilha mandada pela Marta. Bom, então a gente até deu esse nome, Decidindo com Quanto Viver. É claro que isso não é fácil, mas eu acho que ter esse norte claro é muito importante. Então, vamos lá. Os itens a considerar. Quanto dinheiro você deseja ter na sua conta bancária cada mês? Você não está compartilhando, Denise. Peraí, desculpa, gente. Desculpa. Falíssima. Eu queria que vocês falassem aí no chat se alguém já tem uma super educação financeira. Agora estão vendo? Vamos ver. Entrou aí? Se comentar alguma coisa, vai falando aqui que eu falo para a Denise, tá? Tá. Tá dando para ver aí, André? Estão vendo? Tá. Se puder aumentar só mais um pouquinho a letra. Então, eu acho que eu vou aumentar, mas deu. Vamos ver se eu consigo enquadrar, porque, gente, a minha tela é super pequenininha. Assim eu não consigo mostrar tudo. Eu acho que vai ter que ser no máximo assim, André. Vamos ver. Eu vou mexendo aqui, vai. Bom, então vamos falar dos itens, né? Primeiro, então, quanto dinheiro você deseja ter na sua conta bancária cada mês, considerando um salário líquido mensal, vamos chamar assim, né? Incluindo as suas despesas que não estão relacionadas ao aluguel, ou seja, alimentação, entretenimento, despesas com carro, despesa com animais de estimação e o que mais for da sua vida. Depois, o valor estimado de impostos por mês, no caso de quem é MEI, por exemplo. Contribuição para uma previdência privada. E aí isso vai depender da sua idade e da idade em que você quer se aposentar, né? Porque eu, por exemplo, comecei a contribuir, fazer uma previdência privada quando eu fiz 40 anos. Mas eu poderia ter começado muito mais cedo, se eu tivesse tido uma noção mais clara disso, né? Plano de saúde individual, também depende da idade, o valor aumenta. Despesas com comunicação por mês, né? Internet, telefone, etc. Férias de 4 semanas remuneradas, ou seja, um mês de remuneração dividido por 12, porque você vai guardando um pouquinho por mês, né? Durante um ano, para poder ter 4 semanas de férias remuneradas. O gasto com desenvolvimento profissional, que é aquilo que a gente já falou, você fazer um curso, você se preparar para ter para ter outras atividades que componham com o seu trabalho de revisão, ou de copy, ou de diagramação, né? Taxas de uma associação profissional, que também são pagas anualmente, mas divididas no valor mensal, serviços por assinatura, por exemplo, hoje, as duas empresas para quem eu pago assinatura é a Microsoft, para ter todo o pacote Office, e eu pago algumas coisas para a Adobe, por exemplo, para ter o Acrobat Pro, que é esse Acrobat que faz o PDF e tem várias ferramentas a mais do que aquele que você só usa para ler PDFs, não é? E eu pago também o InDesign, que é o programa que eu uso para fazer diagramação, né?
Depois você tem aqui o item que é hardware e software, que você vai fazer por mês um planejamento para guardar um pouquinho quando você precisar trocar um computador. A Andréia, por exemplo, passou por uma situação agora que na mudança o computador dela, que não é um notebook, é um desktop, ficou variado, ela teve que gastar, por exemplo, era um dinheiro que não estava pensado. O aluguel do escritório, se houver, no nosso caso é mais raro, né? Mas no imposto de renda, se você tiver dedução de independentes e tal. Então, vamos ver, agora eu vou diminuir só um pouquinho para a gente ver os valores, porque eu pus a letra um pouco maior nos números, acho que de repente pode ser que dê certo, de vocês verem aí. Vamos ver, peraí. Então, eu fiquei imaginando o quanto que seria o justo, o mínimo e tal. Não sei se está muito longe ou muito distante, ou está muito perto do que vocês já fazem, mas enfim, eu parti desse valor. Só tem um problema nesse cálculo. Se você colocou ali que o valor estimado de impostos para o MEI é R$ 65,00, o total já não poderia ser 9.406, né? Pois é. Não, por isso é que a gente precisa, tem várias coisas aqui para pensar a respeito dessa planilha. Por exemplo, o MEI está com valor limite super baixo, e esse 81 mil, Andréia, não está agora, não está mudando todo ano, não. Ele está já faz uns 3 ou 4 anos, 81 mil. Então, é completamente fora da realidade do que poderia ser um salário justo para alguém que tem uma formação de revisão, que a pessoa já, de pronto, já investiu muita coisa para chegar onde está, né? Então, e agora ainda temos uma preocupação a mais, que vai acabar o dinheiro de papel em breve. Então, qualquer coisa que você pudesse receber em dinheiro de papel e não declarar, acabou. Cripto, agora mexer. As empresas, os bancos, o governo sabe de tudo. Não, assim, a gente só vê esses grandes truques de evitar impostos nas grandes empresas, né? Nesses casos malucos e loucos e horríveis que a gente ouve assim de Americanas e tudo mais, né? Que ali tem muita coisa que acontece, não somos nós, pobres coitados, que vamos ter essa história para contar. Tudo que a gente gasta, tudo que a gente ganha, o banco sabe, o governo sabe, tudo, né? Está tudo muito claro ali, muito registrado, né? Então, digamos que você queira, que você tenha essa ambição, né, dos 7 mil livres para você, que comporte a sua vida, seu aluguel, seu entretenimento, sua alimentação e tal. O valor estimado de MEI, então, de gasto por mês, 65, uma contribuição para uma previdência privada que dê alguma coisa que componha com a aposentadoria do INSS mais para frente, uns R$500 por mês. Um plano de saúde individual hoje, se você tiver por volta dos 30 anos, não sai menos que 800. As despesas por mês com internet, telefone, estou considerando aí o acesso à internet e o telefone celular, dá mais ou menos R$150. Para você ter férias remuneradas de 4 semanas, uma vez por ano, você guarda 500, você deve guardar R$500 por mês, todo mês. O desenvolvimento profissional, para você fazer um curso, uma pós, um MBA, tal, R$70 por mês. Taxa de associação profissional, 35. Até muito, porque normalmente as taxas não são tão altas, mas eu quis deixar os 35 aí. Serviços de web por assinatura, eu pus aí só o Office eu pago R$36 por mês, por exemplo, mas para Adobe eu pago mais outros 90, mas eu quis ficar nos 36 para a gente ter um valor um pouco mais consistente aí, com mais gente, provavelmente. Hardware e software por mês, você guardar R$250 para você, a cada 2 anos, poder trocar por um computador mais novo, mais poderoso, mais confiável e tal. Enfim, não pus nada de escritório e não pus nada de dependentes. E aí você pode colocar Canva, Prozé, Google Meet Pro, você vai colocando. Na Previdência, você pode trocar por um investimento, né? Quem faz investimento, vou investir tanto por mês. Que tem muita gente hoje em dia trocando a Previdência pela facilidade do conhecimento, por fazer um investimento, e esse investimento depois, se o investimento, né, ficar
Isso. Ele gerar um rendimento que seja equivalente ao que seria uma previdência, né? Ou até mais, provavelmente mais, porque normalmente previdência privada tem muita taxa, tem muitas regras e tal, e sempre acaba recebendo menos do que gostaria no final. Eu até vou compartilhar aqui com vocês. Eu tenho uma conta na Genial, mas eu fiz um investimento uma vez e depois, adivinhem só, precisei do dinheiro, retirei. Então, é isso que eu confesso os meus defeitos, quem me conhece já sabe disso. Então, até para vocês aprenderem com os erros, a gente se arrepende, porque aí você tira, você fica com aquela frustração, poxa, estava tão bonitinho ali, meu investimento estava crescendo, na primeira necessidade a gente vai lá e tira. Então, convido vocês a gente começar esse investimento. A Renata Almeida falou que ela faz os investimentos dela, ela só não tem uma planilha organizada. O bom de você, pelo menos de vez em quando, Renata, botar num papel para você ter uma noção bimestral ou trimestral de onde você está indo, porque acontece muito. Você vê um curso que você quer fazer e você acabou gastando a mais no mês passado, e aí você quer fazer o curso que está com desconto maravilhoso, você não pode fazer, porque você não separou o seu dinheiro. Eu gostei disso, dinheiro só para congressos e cursos, uma coisa que eu não tenho costume de fazer, eu achei muito legal. Serviço. Mas, para terminar a planilha, André, só um minutinho, que aí eu posso sair e participar da conversa. Deixa eu só falar uma coisinha. Essa parte do aluguel de escritório, eu achei muito legal que agora existe o escritório online, tá? Estou até pensando em fazer para mim. Você vai tem até uma secretária. Ela atende por você, pega recado, fica bem profissional para os clientes. Mas fala, é uns 250 por mês, 290. Quanto? 250, 290 aqui, né, em Maringá, onde eu estou morando, mas é online, né, acho que... Mas acho que você terminou ali, né, no IE... Só para dizer, então, que o total disso tudo deu 9.406. Então, num mundo ideal, onde a gente quer ter um mínimo de vida confortável, com tudo que a gente precisa, né, a gente precisaria estar fazendo R$ 9.406 por mês, todos os meses, né? É isso. Gente, vou fechar aqui a minha apresentação para eu poder voltar a conversar com vocês aqui, tá bom? Eu queria saber se quem está assistindo aqui está procurando informação porque quer ser MEI ou simples, porque não é ainda nenhuma coisa nem outra, ou já é, e qual das duas opções, ou até outra, não sei se tem outra possível. E também, se vocês tiverem alguma dica, como essa planilha que a gente recebeu da última live, manda por e-mail que a gente compartilha para o resto do grupo. Quem veio assistir ao vivo e quem mandou o e-mail, mas não conseguiu vir. E, se vocês permitirem, a gente compartilha com todo mundo, porque é uma educação necessária, né? O problema disso, Denise, eu acho que todo mundo vai concordar, é que tem mês que a gente ganha mais e tem mês que a gente ganha menos, né? A Márcia está falando, vamos receber uma cópia dessa planilha? Vamos. Ganhar 9 mil é um sonho, rios, E tem as decisões de vida. Para você ganhar um certo valor, você tem que aceitar mais trabalhos. Eu cheguei numa fase que, pelo menos no momento, eu estou preferindo não me esfolar muito. Eu pegava trabalhos assim, não dizia não dizia não. Chegava, eu pegava, chegava, eu pegava. Você não consegue ganhar mais, mas, sabe, é muito cansativo. Então, estou numa fase assim que eu estou querendo aproveitar aqui a cidade nova, e aí depois pode ter uma fase que eu vou ganhar um pouco mais, mas eu fico dentro da faixa do meio, porque eu não consigo trabalhar demais. E foi para isso que eu quis ser freelancer também, assim, para eu ter essa liberdade. Então, o mês que eu estou com um cliente internacional, eu consigo ganhar mais, mas eu não fico buscando tantos clientes internacionais, porque eles querem que a gente aceite um trabalho atrás do outro. Eu já tive um cliente assim, e fiquei traumatizada. Mesmo sendo revisora e tradutora, não posso ser MEI,
Então, Viviane, você pode ser MEI, você se cadastra lá como revisora, e aí você... Porque eu sou MEI e eu faço revisão de tradução, na verdade, né? Você só não poderia pegar um trabalho de tradução para alguém que te exigisse nota fiscal dizendo que você fez uma tradução. Aí, nesse caso, você teria que ver com algum colega. Uma vez eu paguei alguém para emitir uma nota fiscal para mim, mas eu tive que perder, acho que nem me lembro, foi tipo uns 12%, não me lembro se chegou a isso, Mais ou menos isso, pode ter sido, sim, 12%. a pessoa poder emitir a nota para mim e eu recebi a maioria, né, mas tive que perder para eu poder pegar aquele cliente de tradução que eu queria pegar. Eu acho que no caso da Márcia, ela está dizendo que não pode ser MEI mesmo para tradução. Mas é isso que você está falando, quer dizer, tudo tem que ser conversado com o cliente, né? Tem clientes que têm essa possibilidade de dar a entrada, né, fazer o lançamento da saída desse pagamento lá na sua contabilidade, né, na contabilidade da empresa dele, como revisão textual, como algum trabalho ligado ao texto, não é? E você fez o trabalho de tradução. Não é o ideal, né, mas é possível, então tudo tem que ser conversado. O cliente teria que concordar que você colocaria na nota essa outra atividade. A Alessandra Manarim está falando que é tradutora, e ela pergunta, mas posso ter um mês só para os trabalhos de revisão? É essa questão que a gente está falando, Alessandra. Se o governo descobre que você faz tradução, mas você recebe por trabalhos de tradução, mas você é MEI, você só tem que... eu aconselharia conversar com um contador. Eu tenho uma contadora, e aí você pergunta, acredito que dessa forma que a Denise falou, sempre emitir notas com termos do tipo preparação de documentos, mas aí o cliente tem que aceitar, né? E a gente sabe que tem muito cliente internacional que vai exigir ali que você coloque de uma certa forma, você vai ter que fazer um invoice escrito tradução, mas aí um invoice, aí tem coisa que só perguntando mesmo para um contador. Eu acho um pouco arriscado. A Paula está falando, sou CLT, mas tenho MEI, mas estou querendo retornar meu trabalho como autônoma, porque não estou sentindo firmeza na empresa que trabalho. Paula, Bem ou mal, assim, né? se a empresa existe e está te pagando certinho, é claro que CLT tem suas vantagens, né? Férias remuneradas, 13º, tudo isso são benefícios, é um direito seu, mas é uma coisa que dá uma certa segurança, né? Agora, acho que o pensamento, é isso que a gente quis trazer para vocês, né? Por que ficar falando essa coisa? Mas isso é para mim, eu vou encarar, quer dizer, isso é o que eu vejo para o meu futuro, né? Eu vejo sustentabilidade, eu vejo isso como uma coisa sustentável para mim. Eu não vou querer depois justamente essa garantia, essa certeza do 13º, e quando eu não tiver 13º, eu não conseguir guardar nada para viajar, por exemplo, para, né, comprar os presentes para a família, sei lá, a vida da gente é a realidade, a vida é o que é, não tem como a gente... Por isso que eu insisto, gente, eu não contei a minha história assim para dizer, que bacana que a Denise é. Eu contei a minha história para dizer para vocês que procurem profissionalizações que possam acrescentar outras tarefas naquilo que você faz. Porque se revisão está pagando mal, você não está com um cliente bacana de revisão, você parte para outra coisa, não é? Então, assim, valorizar seu conhecimento mesmo, né? Porque... Isso é interessante de falar também, e até fazer outras atividades, né? Totalmente fora da revisão e tradução, que é uma necessidade que eu sinto e eu deixo aqui como um pensamento para vocês. Ano passado eu tentei fazer artesanato, né? A Denise viu. Olha, mas até agora valorizo muito os artesãos, porque eu vi como que é difícil e que não é para mim. E agora, como a minha irmã a gente tem um sítio, eu e a minha irmã, a gente tem um sítio lá em Patidoféries, no Rio. E ela começou a abrir para aquela Airbnb, e agora tem a Booking.com, e do nada ela começou a ter uma clientela, assim,
toda semana tem muita gente lá no Airbnb dela, e eu me interessei como segunda atividade, que para mim tudo menos CLT, né? Até para espairecer, porque a gente que trabalha com texto fica com a cabeça cansada muitas vezes, então eu acho legal para mim e para quem estiver pensando em alguma outra coisa, pensa numa outra coisa paralela, dar aula, como a gente tem aqui o nosso treinamento, você pode dar aula de alguma coisa ligada ao texto ou outra habilidade sua, e vá somando, porque no MEI, mas é aquela questão do MEI, você não pode sair do limite, né? É outra coisa que eu queria, uma outra ideia que tem a ver com texto também, e que eu já fui atrás, fiz até um curso gratuito online, que eu achei interessante, que é, por exemplo, a redação e a revisão de textos para robô, né? Eles chamam isso de design conversacional, né? Que é o texto mais adequado, no encadeamento mais adequado para respostas de robô de Zap, por exemplo, de WhatsApp, né? Então, o trabalho de UX Writer também é outro trabalho que pode ser derivado dessa sua experiência de revisão, por exemplo, ou de tradução. Então, acrescentar essas nuances, vamos dizer assim, do trabalho de revisão e de redação e de copy, que vão trazer, às vezes, uma remuneração melhor, ou porque são coisas que estão na moda, ou porque é um trabalho onde, por exemplo, a idade não aparece, né? Porque, bem ou mal, por exemplo, eu com 63 anos já sou vítima de etarismo, não tem como. Entendeu? Eu fui outro dia entrevistada por uma empresa de Florianópolis, eram 4 garotas bem mais novas do que eu, todas na faixa dos 20 e pouquinhos anos, me perguntando coisas sobre como eu encaro o desafio de ter que trabalhar até mais tarde. Gente, pelo amor de Deus, obviamente que eu já trabalhei até mais tarde muito na minha vida para chegar onde eu estou, não é? Então, tem coisas que você tem que se cercar de conhecimentos que vão ficando atuais, assim, não perder o pé da coisa, né? Em tradução, talvez isso não seja muito sentido. Estou falando, mas eu mesmo estou achando que não, porque, por exemplo, tem muitas palavras novas que têm a ver com tecnologia, ou com gestão, ou com esses temas que são muito comuns agora, né, e que estão muito na onda, né? Então, a Márcia Lino está falando que ela passa por isso, que ela está com 56. Então, só para a gente não quer abusar então do tempo, acho que bem ou mal a gente conseguiu cumprir o nosso combinado aqui. Queremos agradecer a presença de todos vocês. Quem não conhece o nosso treinamento ainda, nesse material que a gente vai disponibilizar para vocês, tem o link para a página lá do site de cursos da Translators 101, que é um grande parceiro nosso, nos convidou para levar o curso para lá, e tem sido muito bacana essa convivência, porque também a gente tem conversado bastante com tradutores que têm nos trazido bons insights, né, na questão do dia a dia, do trabalho. Então, só temos a agradecer a vocês e todo mundo que for assistir essa live depois. Então, tchau, gente. Muito obrigada.